Fala galera, Rede Semântica chegando para você, esse nosso estudo resumido, sistemático, esse mapa mental, onde os principais conceitos do nosso contexto bíblico, a lição da Escola Sabatina Jovem, fica mais claro, né, na nossa mente. Estamos aí na nossa lição número 3 dessa temporada de estudos e nessa semana, cara, um tema pesado, né? Sepulcro, morte, enfim, estamos tendo aí uma visão daquilo que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, tanto o hebraico quanto o grego falam a respeito da morte, né? Daquilo que acontece depois que a vida ela cessa. E a palavra sepultura é a palavra que vai nortear a nossa rede semântica dessa semana. Galera, nós estamos vendo que sepultura na Bíblia, ela tem basicamente dois significados, né? Quais são os significados? O primeiro tem a ver com o local onde a pessoa ela tem o seu corpo repousado, né? A pessoa vai para uma sepultura. Mas nós vemos também que a Bíblia ela trata a ideia de sepultura como aquilo que acontece depois da morte, né? Uma maneira da Bíblia se referir à morte também, né? Então a sepultura tem esses dois significados. Tudo aquilo que nós fomos trabalhar na rede semântica se encaixa com esses dois contextos, né? Tanto do local onde a pessoa ela é sepultada, como também aquilo que tem a ver com a morte, né? E uma descrição daquilo que acontece tanto na morte quanto após ela, né? Nós vemos ali, galera, que a Bíblia ela trata a morte como um sono, sob várias perspectivas, né? Quando eu estou dormindo, eu não tenho consciência, não tenho ideia daquilo que está acontecendo ao meu redor. Também não existe oportunidade de arrependimento. Deu certo, deu para escrever ainda. Não existe arrependimento depois da morte. Por quê? Porque não existe consciência. A Bíblia diz também que não existe memória depois da morte. E também Eclesiastes diz que não existe louvor. Tudo isso, galera, acontece nesse estado de sono, que é o estado, a metáfora que a Bíblia ela apresenta para a morte, né? Não existe consciência, não existe arrependimento, não existe memória, não existe louvor. Por quê? Porque assim como quando nós estamos dormindo, onde a gente não tem percepção daquilo que está acontecendo ao nosso redor, assim acontece com as pessoas quando elas morrem, né? Até o momento da ressurreição é esse estado onde a pessoa ela se encontra, né? É exatamente por isso que a Bíblia ela apresenta a morte como uma prisão, né? Uma prisão onde a pessoa ela está ali. No entanto, ela não consegue por si mesma sair daquela situação. Seja porque não existe vida, seja porque não existe esse negócio da alma subir, do corpo ficar, porque não existe todos esses aspectos aqui. É uma prisão, onde apenas uma ação exterior, aquilo que a própria pessoa consegue fazer de uma ação de um terceiro para ela sair desse estado de prisão. Caso contrário, não existe possibilidade. E a última coisa que eu quero destacar para vocês com relação a essa ideia de sepultura, de tudo aquilo que nós estamos estudando essa semana, é que eu destaco a morte como uma vírgula. Uma vírgula. Sabe por que eu destaco a morte como uma vírgula assim? Porque, galera, muitas pessoas olham para a morte como um ponto final, né? Para a sepultura como um ponto final. Daí o ponto final a gente sabe, né? É o fim, acabou. No entanto, a Bíblia ela nos mostra esperança pós a morte, né? Nós vimos ali ressurreição para aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador, para aqueles que foram mortos em Cristo e renasceram para uma outra vida. É exatamente por isso que a morte não é um ponto final, ela é uma vírgula, uma pausa bem pequena. E acho que isso pode aquecer o nosso coração, né? Principalmente para esse mundo pós-pandemia que nós estamos vivendo, onde todos nós perdemos pessoas que nós amamos, onde todos nós, mesmo sem pandemia, por outras circunstâncias da vida, por tragédias, por circunstâncias de saúde, enfim, perdemos pessoas que nós amamos. A esperança que nós temos é que a sepultura não é um ponto final. A sepultura é uma vírgula, uma breve pausa, uma prisão que tem horário, data marcada, a gente não sabe, mas existe data marcada para que essa prisão ela acabe. Isso tem a ver com a volta de Cristo e com a ressurreição de todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Esse sono vai acabar e a sepultura vai ser riscada da nossa gramática, do nosso vocabulário, porque quando Cristo voltar,
ela não mais vai existir. E é com essa esperança, com essa certeza, que eu quero encerrar essa nossa rede semântica dessa semana, com a certeza de que muito, muito em breve a sepultura não vai existir mais, essa pausa não vai mais existir. Seremos despertados do sono, libertos dessa prisão para morar com Jesus eternamente. Que Deus abençoe você, espero que essa rede semântica tenha te abençoado e na semana que vem a gente se encontra. Um forte abraço, que Deus te abençoe.